Álvaro Manhães aqui com a gente hoje, trazendo essa leveza da música para um assunto um tanto pesado, que a gente vai falar agora, que são as torcidas organizadas e a quantidade de incidências de violência que a gente enxerga nesse contexto de futebol. Um estádio que deveria ser um lugar para onde a gente leva a nossa família, os nossos filhos, vira hoje, por vezes, não sempre, é bom a gente reforçar isso, mas por muitas vezes, vira um ringue, um cenário de guerra mesmo. A Nilvinha contou pra gente mais cedo, enquanto a gente estava aqui no bastidor, uma história que aconteceu, foi no Nordeste, né? Foi, os meninos me disseram que foi o Náuticos, um torcedor do Náuticos. Conta pra gente o que aconteceu. Começou uma confusão e as pessoas começaram a jogar coisas e ele jogou uma privada em cima de uma pessoa e matou essa pessoa. Vocês lembram em que ano? Então, além do ato de vandalismo, de você destruir um patrimônio, você ainda pega e a pessoa faleceu. Né? Faleceu, e quando perguntaram para ele o porquê disso, por que ele tinha feito isso, ele falou que ele não sabia, que ele não fazia a menor ideia. Estavam todos jogando coisas, ele jogou também. Só que, infelizmente, uma pessoa veio a falecer nesse ato de irresponsabilidade. Vocês lembram quando foi, mais ou menos isso? Provavelmente, acho que foi 2012. Não tenho certeza, mas acho que foi 2012. Eu lembro do incidente. Por eu ter feito parte de torcida organizada, correu muito a notícia e sabíamos dos bastidores da confusão, porque torcida organizada ela tem um pró e o contra. Quem vai a estádio sabe muito bem que quem puxa o grito, quem leva a bandeira, quem leva a faixa, é a torcida organizada. A maior parte do povo grita, canta e se cala. A torcida organizada não. Ela funciona como se fosse uma banda. Que toca, canta. Para embalar o restante Porém, da torcida, né? se tornou negócio. Se tornou facções criminosas. Com N de bandidos infiltrados. Que faz com que famílias, crianças como o Bernardo, mulheres, se afastem do futebol. Pessoas que nunca foram ao estádio olham a TV, olham as brigas e imaginam, eu não quero ir para esse lugar. Porque você tem um sistema de pay-per-view hoje em casa, você aperta um botão, você está vendo um jogo. Você aperta o outro, está vendo o outro. Para que eu vou sair da minha casa com preço de ingresso absurdo, porque o brasileiro não tem condições de pagar R$100 no ingresso, sendo que o salário mínimo é irrisório, e para tomar uma bala perdida, um soco, até uma privada. Então, muito do que essa geração vive em smartphone, em notebooks, em tablets, é por isso. Uma coisa leva a outra. Eu já fui muito a estádio, já vou a estádio, mas eu sei onde eu vou hoje. Eu sei em que caminho eu devo seguir. Às vezes a pessoa que não vai a estádio não sabe. Ela está no meio do furacão e não sabe que está. Entendeu? Então é complicado. Eu sempre falo, vá ao estádio. Veja com seus próprios olhos. Não vá pelo que te dizem, pelo que você vê pela TV. Mas é arriscado. Para mim, nunca aconteceu nada, desde que eu sou torcedor, um torcedor comum, fanático, mas comum. Já fui torcedor organizado, já vivenciei muita coisa. Mas, comigo, como torcedor comum, hoje eu sou colecionador do Vasco, é uma coisa completamente diferente. Eu quero ganhar amigos, eu quero fazer amigos, eu quero conquistar minhas camisas, minhas medalhas, minhas flâmulas, tudo. Porque onde eu vou, alguma coisa do Vasco tem que ter. Então eu passo para isso para todo mundo. Daqui a pouco eu vou pedir para você mostrar os seus tesouros pra gente. Antes eu quero continuar um pouco nesse assunto e eu quero saber uma coisa de vocês. As confusões, elas são sempre ou quase em sua totalidade começadas, impulsionadas ou fomentadas pela torcida organizada? Sim. Tudo começa pela rivalidade, né? Porque muitos dos torcedores organizados não veem o time rival como um time rival, veem como inimigos.
veem como alvos que devem ser extinguidos, né? Então isso causa toda essa violência. As pessoas marcam de brigar fora do estádio, dentro do estádio. É o que a gente costuma dizer, né? Nós torcedores conversando. Se é para acontecer, eles vão dar um jeito com que aconteça, independente do local. Patrícia já passou por uma situação dessas, né? Já passei recentemente. Eu já... Não... Eu já passei sozinha, muito. Eu sempre fui de frequentar estádio aqui em Campos, muito jogo de Goitacazes, americano já no histórico, mas a gente sozinha, a gente meio que se vira. E a gente, por conviver muito em estádio de futebol, a gente acha normal, infelizmente, brigas. E foi o que ele falou, a gente consegue até, aqui não tá bom, vamos entrar, vamos pela Formosa, vamos pela Rua do Gás, a gente já tem essa malandragem. Mas quando a gente passa a levar nossos filhos, aí a gente não fica mais tão rápido, porque é muita criança. Eu, particularmente, que eu tenho 3, para poder proteger e às vezes de briga. Os 2 últimos clássicos que tiveram, o primeiro, a torcida organizada do americano veio para a Rua do Gás, que era a entrada do Goitacazes, jogando pedra, fazendo arrastão. Estava eu e o meu mais velho, esperando o meu marido chegar do serviço. Ele estava atrasado, já eram 7 horas e o jogo começava às 7. Então, essa torcida organizada não estava ali para ver jogo. Às 7 horas já era para estar de velho lá dentro do estádio, mas não, estava na rua e fez esse arrastão. E aí pegou pedra em famílias que estavam ali entrando e tudo mais. E no último jogo, já tive um problema com a organizada do Goitacazes. A polícia fez uma barreira de contenção para esperar a do americano sair primeiro do estádio. E aí a torcida do Goitacazes, a organizada, a gente ficou na mesma ala, que a gente só achou lugar ali. E aí teve que segurar um cadinho para poder, a do Goitacazes, segurar um cadinho para do americano ir, né? E aí não ter a confusão. Só que eles não tiveram a paciência e começaram a bater nos policiais. E aí eu estava com ele, então ele pegou as 2 brigas. Ele entrou em pânico, ele começou a se tremer, porque nisso que a gente estava no alto da arquibancada, quem estava lá embaixo, na hora da confusão, começou a subir e vir correndo para a nossa direção. Até a gente que já está acostumado, a gente bate meio que um pânico, que parece que vão pisotear a gente. Você imagina ele, né, ver isso tudo. E aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu não quero vir mais aqui. E aí aquilo me tocou, porque eu mesmo criança, as coisas que eu presenciava não eram tão pesadas assim. Para eu nunca virar para o meu pai, que sempre me levava, minha mãe falava: mamãe, não quero vir mais aqui. E ele virou para mim e falou isso. Então eu falei assim: caramba, queria tanto que ele vivesse uma infância que eu vivi, dentro do Arizão, com os jogos. Tinha confusão, tinha briga, a gente xingava juiz, queria entrar para bater, mas eu acho que era tudo mais leve. Eu acho que agora as coisas estão mais pesadas. E aí por isso a gente fica falando que cada dia que passa as crianças estão mais em celular, porque a gente vai levar em um estádio para eles saberem o que é ali, aquela coisa gostosa, acaba presenciando coisas que infelizmente não tinha que presenciar. E aí ele vira para mim e fala que não quer. E aí ele falou: mamãe, eu já fui em São Januário e eu não vi briga. E eu vim aqui no Goitacazes, ele quis falar, tipo assim, de dimensões, né? E aí ele foi lá em São Januário, não viu briga, mas vai aqui no Arizão e vê brigas. E sempre de pessoas que não vão para ver jogo. É isso que a gente tem que botar em conta, porque eu não gosto de generalizar. Eu acho que existem pessoas boas e organizadas, mas eu acho que é minoria. Eu acho que a maioria vai para poder provar que a torcida é brava, que bate de frente, e que, no caso do americano, no primeiro dia, a gente está de visita, mas a gente vai tocar o terror. Eu acho que é essa a mentalidade. E a do Goitacazes é tipo assim: a gente não vai respeitar a polícia, não vai respeitar nada. E a gente fica no meio desse fogo cruzado, infelizmente. Minha família ama futebol e acaba ficando meio com medo. Você ficou com medo? Fala, Bê. Fiquei. Quando aconteceu aquele negócio na americana, a gente saiu correndo para uma ruazinha lá que tinha. Aí a gente foi. Você chorou? Aí a gente ficou até a torcida do americano sair. A gente ficou escondido numa vilazinha na rua ali do Gás mesmo. E aí o pessoal passando com pedra e tudo, e aí ele chorando e a gente escondido esperando o pessoal ir embora. Nossa, isso faz exatamente o que você falou. Afasta as famílias, as mulheres, as pessoas que querem ir para ver o futebol. Exatamente. É só um parágrafo. Existe até estudo sobre isso. E acredite, a minoria vai para a baderna. A minoria. Mas é uma minoria barulhenta. É uma minoria
que influencia. É uma minoria. Tem gente que vai para brigar que é pessoa de bem. É inacreditável isso. É pessoa de bem. Você vai... Porque é assim, o cara vai para um jogo com 20 pessoas. Normalmente são 3 que colocam fogo para você fazer e você acaba fazendo. É uma minoria financiada? Isso. Sim. O pior de tudo é isso aí. O pior de tudo é que essa minoria são financiados pelos próprios dirigentes do clube. Eles têm, a torcida organizada tem a renda deles, eles fazem churrasco, eles fazem festas, mas a maior parte do financiamento, ingresso, em ônibus, são todos pelos dirigentes dos clubes. Porque não é cabível uma invasão de CT. Terça-feira, 2h30 da tarde no Rio de Janeiro. Você vai para o CT, vamos falar do Flamengo, porque eu sou rubro-negro, tem 50 pessoas. Não pode, cara. Não pode ter 50 pessoas lá. Então, aquilo ali são influência. Influência que vem das pessoas que querem para administrar o futebol, botar o futebol num patamar que a família possa ir. Meu pai hoje fala para mim, você vai fazer o que no estádio? Você não tem televisão em casa, não? Para que você vai fazer? Mas como ele falou, a gente gosta, a gente vai. E ele falou um troço muito certo. A gente que frequenta o estádio, a gente sabe os atalhos. Eu já tive no jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu o jogo e eu estava no meio das duas torcidas organizadas, no setor. Eles simplesmente falaram, acabou o almoço, aqui vai virar um inferno, só deu tempo de eu correr. E eles começaram a brigar entre eles mesmos. Mas isso tudo financiado pelos próprios diretores dos clubes. Eu acho que o grande exemplo que a gente teve, independente de clube, isso acontece em todos, mas o que ficou em evidência foi a matéria que a gente viu na televisão do Eurico Miranda e todos os integrantes da Força Jovem que estavam proibidos de estar no estádio e eles eram funcionários do clube, né? E aí a gente vê que realmente tem esse financiamento. E aí o Eurico ele abraçou essas pessoas que foram proibidas e fez vista grossa. E um dos problemas que São Januário teve foi fomentados por Eurico Miranda. Isso a gente está falando de Vasco, não de Bandeira, mas isso acontece no Flamengo, Fluminense, mas porque no Vasco estourou esse problema e evidenciou o que acontece em quase todos os clubes, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que tem que acabar, é esse financiamento do clube com a torcida organizada. E se é financiado pelo clube, teoricamente seria muito mais fácil, então, disso ser resolvido. Mas, no final das contas, a gente vive muito nessa era dessa certeza da impunidade e dessas engrenagens muito bem articuladas, que não se rompem de alguma forma, e exatamente nessa certeza de que nada vai acontecer e que fomenta toda essa loucura que a gente tem visto ultimamente. Exatamente. Tudo que ela disse é a realidade. Eu fiz parte de torcida organizada durante 8 anos, presidi uma torcida organizada aqui em Campos durante 3 anos, e quando eu vi que os caras estavam ganhando para isso, acabou o amor, eu saí. Hoje eu sou sócio, eu pago a minha mensalidade em dia, eu frequento o clube, eu vou aos jogos. Então eu ajudo da melhor forma possível. Não brigo, bebo, vou ver o jogo, torcer pro meu time. Até uma coisa curiosa, eu até falo para todo mundo, em dia de clássico, eu detesto setor misturado. Eu acho que a torcida tem que ter separado para criar rivalidade, mas a rivalidade é sadia. Você veste branco, eu vesto preto, você veste vermelho, eu visto azul, então ganha aquele colorido. Agora, eu não consigo ficar numa casa onde só tem flamenguista, eu vendo o jogo Vasco-Flamengo, sai um gol do Vasco, eu vou gritar, cara. Eu vou gritar, entendeu? Então, eu fico, entendeu? Eu não vou me sentir eu mesmo. Então, por isso que eu prefiro ficar do lado da minha gente, sempre. Fica aqui o nosso debate, o nosso alerta e os nossos esclarecimentos em relação a esse assunto que de tempos em tempos explode, né? Porque de tempos em tempos a gente vê grandes massacres mesmo nos estádios. Eu acho que eu tenho muito vivo na minha memória a última queda do Vasco, né? Que teve aquela confusão inteira dentro do estádio, gente caindo, arquibancada abaixo, enfim. São cenas que a gente não gosta de ver na televisão. Eu imagino quão tenebroso
deve ser vivenciar esse tipo de cena pessoalmente. Então fica aqui o nosso alerta e o nosso apelo. Futebol, antigamente, era coisa de família, de juntar em arquibancada, tinha as famosas arquibancadas brancas, onde ficava todo mundo junto e nada disso acontecia. Que volte a ser isso, que o futebol volte a ser um esporte, né? Porque eu acho que é essa essência que a gente precisa resgatar em todos os sentidos. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já, e é claro que a gente vai com música.